Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus, por mais esta rica e feliz oportunidade, fim do dia, terça-feira, dia 24 de março de 2020. Que bênção, que maravilha, não é? É mais um grandioso dia, é mais já hoje, enfim, já se passou mais um dia. Aquecedorzinho aqui do lado, ligado, por conta do frio, não é? Outros lados têm ventilador, noutros lados, enfim, cada parte do planeta, do globo, assim tem a sua condição climatérica, não é? E uma coisa que está igual em todo o lado, que não está igual em todo o lado, porque nos lados agora é dia, noutros lados é noite, não é? Nos lados faz frio, noutros lados faz calor. Nos lados tem sol, noutros lados tem a lua. Tudo bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, neste planeta físico, não é? Graças a Deus. Mas é toda esta doença que paira por todo este planeta, não é? Isso é que parece que é geral. E então, aqui estamos. É sintonia, é agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, por mais esta rica e feliz oportunidade. Então, vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, neste instante, que os planos espirituais, os planos evoluídos, o mundo espiritual evoluído de Deus Pai Todo-Poderoso, possam nos assistir, nos dando inclusivamente todas as condições de dias que temos que acreditar que sim, com a nossa fé, querer, de dias melhores, em nossas caminhadas, jornadas, para todo este planeta físico, para todas as famílias, para que tudo volte ao normal. Então vamos neste instante nos harmonizar, não é? Como sempre, pedindo a Jesus Divino e Amado Mestre, ao grandioso Semiromba de Deus. Tenho a lareira aqui e tenho o aquecedor aqui. Sim é que é bom, não é? Ao Semiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, que ilumine, que faça florescer, faça crescer o nosso sol interior, que nos dê as forças necessárias para prosseguirmos nesta caminhada, nesta jornada crística, neste planeta físico, pedindo, inclusivamente, a proteção, as bênçãos dos mundos superiores, desses mundos encantados, do mundo espiritual, desse grandioso povo, dos grandes iniciados dos Himalaias, do povo de Cachoeira, Sereias de Iemanjá, povo das Matas Virgens, a força bendita desses grandiosos caboclos, o povo de Maiante, que esses grandes curadores do espaço, esses grandiosos espíritos de Maiante, das universidades, hospitais, planos superiores, que possam trazer até este planeta físico a cura. Então peçamos a força desses grandiosos caboclos também, dos nossos abanagados mensageiros de Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, que na simplicidade de sua roupagem de pretos velhos, não é? Pretas velhas,
que lindas, que maravilhas! Essas graciosas princesas doutrinárias, os nossos majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias e, como não poderá deixar de ser, sempre os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. E para, salve Deus, para falarmos da parte espiritual, da parte do plano que está mais perto, da camada que está mais perto da Terra, que é o umbral, não é? A ideia do umbral, não é? Sempre provocou um certo fascínio entre aqueles que se dedicam e estudam os temas espíritas e não, desde que, inclusivamente, estou-me aqui, sempre me vem, porque ele foi o que, quando falo no umbral, lembro-me sempre do médium, daquele grandioso espírito, não é? Com a sua boininha, com a sua simplicidade, com o seu amor, com a sua humildade. Chico Xavier, pois é, que revelou pela primeira vez, não foi, a existência do umbral, não é? No filme, penso que todos viram, não é? O Nosso Lar. Em muitas pessoas criou uma certa curiosidade sobre, inclusivamente, o assunto. O umbral, ele pode ser definido como uma zona ou, inclusivamente, uma região cósmica, planetária, umbralina, onde se encontram por afinidade e por sintonia os espíritos que estão presos aos resultados de suas próprias ações, emoções e pensamentos, mas negativos, onde se reúnem espíritos, claro que desencarnados, não é? Que não conseguem se libertar de muitas emoções, como por exemplo a mágoa, a culpa, o ressentimento, o ódio, a revolta, a ambição, o apego, a angústia, a dor, o luto, a decepção, a frustração e por diante, não é? Porque tem tanta coisa. Seria, até a bem dizer, uma região extrafísica onde os espíritos de afinidade e vibrações menos elevadas se encontrariam, não é? Encontrariam unidos em vibrações de pensamentos e paixões que é na zona mais perto do planeta Terra, que é o umbral, como todos sabem, não é? É tido como uma zona mental, não necessariamente física, onde os pensamentos dos espíritos encarnados ou desencarnados conseguem criar as formas de pensamentos que nada mais são que imagens criadas pela imaginação, por vibrações e energias mental que alimentam
estas criações mentais para o umbral. Claro que no umbral, o umbral é vasto, é enorme, é uma zona muito, muito complexa, não é? Porque no umbral há de tudo um pouco. No umbral não há sol, no umbral não há pássaros bonitos como temos aqui na terra, no umbral não há árvores bonitas como temos aqui na terra, é tudo umas árvores, tudo deformado, os pássaros é sem beleza, o ar é carregado. No umbral é meio denso, e tem lá várias zonas do umbral. Inclusive no umbral tem uma zona que aqueles reis, chefes, senhores, caçadores de espíritos, aqueles, enfim, dos vales negros, eles sempre estão caçando, tentando caçar espíritos para as fileiras deles, para aquele espírito que desencarnou. Sempre estão tentando apanhar, caçar espíritos, espíritos recém-desencarnados nessa zona, por meio do cansaço, por meio da sede, por meio da fome, por meio do frio, por meio de muitas e diversas coisas. E quando alguns espíritos se deixam apanhar por esses chefes, reis, senhores, dessas grandiosas falanges de ódio, raiva, terror, de tudo que é negativo, pegam nesses grandiosos espíritos e os levam para as escolas, para as universidades, os levam para aprender, os levam para as fileiras deles para combater, continuam a passar os tormentos, enfim, e levam-nos para a escola para aprender tudo o que é negativo. São caçados nessa zona, na zona do umbral. Quando atingem uma certa maturidade, são enviados às ordens desses reis, chefes, senhores dos vales negros, a vir aqui ao mundo físico, desarmonizar, desorganizar, destruir tudo o que é possível por conta, nós poderemos dizer, que é do ser humano, mas não, muitas das vezes são envolvidos numa grande sintonia trazida dos vales negros. Qualquer um de nós, físico, poderá passar por isso. E tem também lá no umbral, uma zona que esses chefes, esses reis, esses senhores, esses generais, esses grandes doutores, enfim, o que quer que sejam, que até mesmo eles têm medo de cruzar aquela fronteira no umbral. Em diversas zonas tem isto, e aquela zona eles não passam. Têm medo por conta do horror que lá se passa. Porque que é o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas. O horror é tão grande, tão desprezante, que até eles mesmo, senhores dos vales negros, não vão para lá, porque têm medo, têm horror de tudo quanto lá se passa, nessas dimensões, no Vale dos Suicidas. Mas isso
É outra parte, é outra questão. Então, o umbral normalmente são espíritos cuja vibração é muito, muito baixa e que são inclusivamente atraídos por sintonia. Por sintonia. São espíritos que cometeram erros terríveis na sua vida, na sua passagem por o mundo físico, na sua reencarnação, ou que se ainda prendem em paixões, em vícios, sexos, drogas, perversões, maldades e toda a qualidade de condições inferiores, como também o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o medo, a tristeza, aquela tristeza profunda e por diante. Salve Deus. E por diante, não é? Salve Deus. Quase sempre, esta ida ao umbral após o desencarne, ela é quase uma coisa, é quase uma condição natural, é uma condição compulsória, é uma coisa involuntária do espírito, porque ele se atrai, o próprio espírito é que se atrai a este ambiente psicoespiritual, não é? Através das suas atitudes que teve na vida física e nos seus mais íntimos pensamentos, como no caso, por exemplo, citei há pouco no filme, como no caso de Salve Deus, André Luiz, que já todos vimos o filme, não é? O Nosso Lar, que foi atraído, inclusive ele se deu conta já no umbral, foi atraído ao umbral devido à sua vida materialista e de grandes extravagâncias. Desta forma, muitos de nós, 99,9% se calhar, salve Deus, 99,9%, não é? Porque já estou a tirar uma milésima por conta de ainda há muito espírito evoluído aqui na Terra, mas pronto, vá lá, 95% passa por um umbral. Muitos de nós acabamos nos encontrando neste ambiente inclusivamente infernal devido às nossas relutâncias salve Deus, em desapegar-se das paixões materialistas. Muitos espíritos, salve Deus, no umbral, sofrem com problemas gravíssimos de consciência. Pois é, machucados pelo pior juízo que poderemos ter que enfrentar, que nada mais que nós mesmos, a nossa culpa, a nossa consciência, a nossa raiva e até mesmo o nosso sentimento de vingança, de ódio, de rebeldia, de querer. Desta forma, tornam, com certeza, os espíritos umbralinos espíritos que estão inclusivamente há tanto tempo perdidos no umbral, são soldados incansáveis da marcha
são soldados da marcha anti-evolutiva. Poderemos assim evitar desta forma o umbral? Nós, salve Deus. Com certeza. Então, como é que nós poderemos evitar o umbral? Mas não há motivos para grandes desesperos, porque nós ainda estamos aqui no mundo físico, não é? Existe com certeza, pelo menos uma forma, né, de não ir para o umbral. Ela é bem simples. Segui-la é que é complicado, né? Tudo bem, né? Não é tão... Ela é bem simples, mas segui-la não é assim tão simples, não é? Não é assim tão simples, não é? Mas o importante é nós termos boa vontade, termos fé, termos determinação e caso nos tornemos pessoas desprendidas do mundo material, inclusivamente cheias de bons sentimentos, né? Não dando inclusivamente espaço para os vales negros, os mundos inferiores, para a inveja, para a arrogância, para a ganância, para o ódio, para a raiva, para a destruição. Poderemos não ter que passar por poderei chamar-lhe assim, por este estágio tão degradante e tão doloroso para a nossa alma. Porque, afinal, o nosso processo evolutivo, ele não dá saltos, com certeza que não. Nós estamos aqui para evoluir, com certeza. E ele não salta, não dá saltos. Cada passo no mundo espiritual ele é dado aos poucos e, inclusivamente, não seria diferente com a nossa, por exemplo, reforma íntima, porque é muito importante que estejamos inclusivamente atentos às nossas atitudes e aos nossos pensamentos. Assim dizia o Mestre Jesus: orai e vigiai, não é? Já nos dizia o Mestre dos Mestres, o Curador dos Curadores, o Mestre Jesus, divino e amado Mestre: quem ora, quem faz prece, está em constante contacto com o plano espiritual superior, o plano dos nossos mentores, não é? E quem vigia, quem está vigilante, está sempre atento para as suas atitudes, para os seus pensamentos, perante as provações e algumas das vezes expiações do corpo físico, para redimir-se com os erros do passado, não é? Porque esses erros do passado precisamos, com certeza, de acertar, porque na realidade o presente, não é? E para que nós encontremos um futuro de bênçãos, de alegrias, não é? Só temos que fazer uma coisa, que é confiar na providência divina, na lei de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre e dos nossos mentores, dos mundos espirituais. E fazer, inclusivamente, a nossa parte, diante do processo evolutivo, porque é a melhor maneira de se evitar o umbral. O umbral é sofrido, é dolorido, com certeza.
E também é a maneira de sofrer as penosas situações que muitas das vezes extraímos de experiências desagradáveis de irmãos, né? Ou seja, de espíritos que nos trouxeram em vias da mediunidade os seus testemunhos. Então, tentemos a partir daqui, de agora em diante, sejamos exemplos de alguma superação, de boa vontade e inclusivamente de refazimento. Criemos a nossa reforma íntima com sincera humildade e a busca pela redenção, porque afinal o umbral ele é sofrido, é dolorido, é custoso, tem muito. É uma zona que outro dia poderei falar mais abrangentemente, mas o umbral nada mais é do que a nossa imperfeição, inclusivamente sendo colhida através das escolhas que fizemos durante a nossa, como eu já disse, encarnação, né? O presente, logo, desta forma é possível evitá-lo, basta seguir as recomendações do Mestre, Jesus Divino e Amado Mestre, ou simplesmente os ensinamentos dos nossos abnegados mentores, que são os nossos maiores exemplos, que é Jesus, que é o Simiromba, Seta Branca Nosso Pai, que é os nossos mentores, que são um exemplo de perfeição neste planeta físico, não é? Graças a Deus, não é, meus irmãos? Porque o umbral, ele tem muito que se lhe diga. O umbral, ele é tão 27 minutos, é mesmo uma horinha boa, graças a Deus. O umbral, nós poderemos ter muitos sofrimentos, muitas angústias. E depois é outra, nós não saberemos quanto tempo vamos ficar no umbral, dependendo do que tenhamos agarrado a nosso espírito, da forma que nós estejamos, dos ódios, das raivas, da inveja, das angústias, maldade, enfim, de tudo que é negativo, porque o umbral, meus irmãos, minhas irmãs, teremos que evitar a todo custo, embora eu, por exemplo, não sei o meu destino amanhã, não é? É assim mesmo. Mas penso que o umbral é a zona que eu irei parar. Mas eu desejo que um dia encontre as minhas origens, como todos vós, as nossas origens, que possamos recolher e que tenhamos bónus suficientes, elevação suficiente para chegar até às nossas origens, porque esse é o nosso prazer depois lá na verdadeira morada. Desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, hoje já é o terceiro vídeo. Desejando a todos uma linda e abençoada noite, que Jesus, Divino e Amado Mestre, a todos abençoe e ilumine. Salve Deus e graças a Deus, não é? Graças a Deus. Ai, é a vida. Salve Deus.